E aí pessoal, beleza? Nossas aulas continuam, foco nos estudos. A nossa última aula falamos sobre reprodução. Iniciei um pouquinho a falar sobre desenvolvimento, mas efetivamente a gente dá sequência hoje falando sobre desenvolvimento embrionário. Então hoje a gente vai falar sobre aspectos do desenvolvimento embrionário, faremos um comparativo entre tipos de óvulos em animais, que isso é essencial para que a gente possa compreender o desenvolvimento embrionário. Vamos falar sobre as principais fases do desenvolvimento até chegarmos no desenvolvimento embrionário humano. E dessa maneira a gente vai fechar essa parte do nosso conteúdo que é embriologia. Beleza? Então vamos lá, gente. Antes de começarmos efetivamente com o desenvolvimento embrionário, falar um pouquinho sobre histórico. O histórico que começa a fazer, os cientistas começam a fazer uma análise sobre o desenvolvimento embrionário. Então vejam, Aristóteles, filósofo Aristóteles, que já foi falado em outros momentos, em outras aulas nossas, tá? E que aparece em outros campos do estudo, Aristóteles foi um dos primeiros a fazer classificação acerca do desenvolvimento. Aquela classificaçãozinha que a gente conhece entre animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Isso aí foi definido por Aristóteles. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, um animal é um animal ovíparo, se liga que isso está bem definido. Se você seguir a sequência do material da nossa isolada, Heraldo Bellarmino está lá no caderno, a gente começa essa parte do assunto falando sobre isso. Então, a gente lá tem fazendo essa caracterização, usando essa classificação, né, e definindo-a. Então, nós temos animais ovíparos. Animais ovíparos onde os embriões se desenvolvem no interior de ovos. É como a gente observa, por exemplo, em aves, em répteis, em anfíbios. Tá? Esses são animais ovíparos. Nós temos animais vivíparos, que se desenvolvem dentro do ventre. É o que acontece, por exemplo, em mamíferos vivíparos. A gente vai observar mais adiante, em outra aula, a gente vai falar sobre especificamente diferentes tipos de mamíferos e vamos fazer uma abordagem, tá? Mamífero que tem placenta, que não tem, num próximo momento. Então nós temos os animais ovíparos que se desenvolvem em ovos, nós temos animais vivíparos que se desenvolvem dentro do ventre, certo? Dentro do ventre materno. E nós temos aqueles animais que são ovovivíparos, que o ovo se desenvolve em partes dentro do ventre. É o que a gente pode observar, por exemplo, com alguns peixes e com alguns répteis. Ok? Beleza? Então, gente, dando continuidade, tá? Os estudos foram naturalmente evoluindo no campo da embriologia, certo? E aí tinham duas teorias que apareceram nesse campo que falavam sobre como é que se dava o desenvolvimento de um animal. E isso, naturalmente, incluindo a espécie humana. Por exemplo, tem uma teoria que era chamada de epigênese. O que é que a epigênese fala? O que é que a epigênese fala? A epigênese ela fala ao que a gente observa hoje, que a cada nova geração, o indivíduo formado, ele reiniciará a síntese, a formação de todos os órgãos ao longo do desenvolvimento. E existe uma teoria que se contrapõe a ela, que é uma teoria que não tem aceitação, mas que é a teoria da pré-formação, que o indivíduo ele viria de maneira pré-formada no interior dos gametas. Então hoje a gente basicamente trabalha a ideia da epigênese, ok? Então, gente, primeiro ponto, esse breve históricozinho aí sobre desenvolvimento. Nós temos a classificação dos animais em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos e algumas teorias sobre a formação. A teoria da pré-formação e a teoria da epigênese. Hoje nós sabemos que os organismos eles são resultantes de um processo de reprodução. Aqui, naturalmente, eu vou fazer referência, nós vamos trabalhar hoje especificamente o desenvolvimento embrionário em animais, só fazendo uma relação. Preste bem atenção para isso. Não só animais têm desenvolvimento embrionários. Eu gosto muito de traçar um paralelo entre desenvolvimento embrionário animal e vegetal. Vejam, alguns vegetais, tá? Ou melhor, muitos vegetais, a gente vai observar, apesar de ocorrerem outras formas de reprodução, mas vegetais também têm gametas, também fecundam, também formam o zigoto, e a partir daí existe um desenvolvimento semelhante ao que acontece em animais. Porém, o foco da nossa aula hoje é o desenvolvimento embrionário em animais, ok?
Então, gente, para a gente iniciar essa análise, de uma maneira geral, eu vou pegar os animais aí, tá? As fêmeas apresentam o gameta feminino, na maioria dos casos o óvulo, e os machos apresentam o espermatozoide. Da fusão do espermatozoide com o óvulo, a gente tem a formação da célula ovo ou zigoto. Que aí, vamos lá, vamos pegar um exemplo da espécie humana. Espermatozoide com 23 cromossomos. Aí, no caso da espécie humana, o gameta feminino, como a gente abordou na aula anterior, é o ovócito secundário. Quando ocorre a fusão, eu tenho aí a conclusão do processo de divisão por parte da célula feminina, que havia estacionado na metáfase 2, da meiose 2, lá atrás a gente viu na aula anterior, e dá continuidade ao desenvolvimento, certo? Termina a divisão, eu tenho a formação do zigoto e, em sequência, o desenvolvimento embrionário, tá? Então, veja bem, como eu disse, a gente vai fazer uma abordagem aqui dos animais de uma maneira geral. Então, existe, gente, uma diferença, preste bem atenção para isso, tá? Eu gosto de colocar isso para o aluno de uma maneira muito lógica. Vejam, a natural, quando vimos na aula anterior, durante a gametogênese, a formação do gameta masculino, do gameta feminino, nós vimos que existem fases. Fase de multiplicação, só retomando, multiplicação, crescimento, maturação, tá? E durante essas fases a gente observa o seguinte, fazendo-se um paralelo aí, traçando-se um paralelo com a espécie humana, o gameta feminino ele terá uma fase de crescimento muito maior do que o gameta masculino, por isso aquela diferença gritante, tá? Nas dimensões entre o gameta feminino e o gameta masculino. Então, de uma maneira geral, os gametas femininos, nos mais diversos grupos animais, eles apresentam variações. E essas variações, tá, essa grande célula que apresentará uma diversidade de variações, essa variação ela se dará basicamente de acordo com dois critérios. A quantidade e a distribuição do vitelo. O vitelo, gente, é uma solução orgânica nutritiva que vai dar condições do embrião se desenvolver nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário. A gente vai observar naturalmente que isso mudará em grupos animais, de um grupo para outro isso muda. E isso estará relacionado essencialmente à condição do ovo e ao ambiente onde o ovo se encontra, certo? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, iniciando aí essa análise do desenvolvimento embrionário, observando inicialmente os tipos de óvulos, beleza? Essa diversidade, essa variação dos tipos de óvulos que se dá essencialmente baseado na quantidade e distribuição do vitelo ao longo da célula. E o vitelo, mais uma vez, é uma substância, é uma solução orgânica que vai nutrir o embrião ao longo do seu desenvolvimento. Então vamos fazer uma análise disso? Vamos lá. Começando aqui, nós vamos trabalhar basicamente com 4 tipos de óvulos, certo? A gente vai trabalhar aqui basicamente com 4 tipos de óvulos. Vê bem, eu disse que a modificação acontece de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, que é essa substância que será encontrada no interior da célula, beleza? Essa substância, essa solução orgânica que vai dar condições do embrião se desenvolver. Então, vê bem, alguns óvulos eles apresentarão uma quantidade pequena de vitelo, e esse vitelo ele será distribuído de maneira homogênea ao longo do ovo, podendo apresentar pequenas variações, mas de maneira geral ele terá uma distribuição equitativa ao longo da célula. Então vê bem, preste bem atenção. Eu tenho aqui 4 tipos de gametas em grupos diversos animais. Na representação nós temos a membrana, o citoplasma e o núcleo da célula, de uma maneira simplificada. Eu vou colocar alguns pontinhos aqui, tá? Representando o vitelo. Então, essa colocação aqui vai mostrar a quantidade e como o vitelo está distribuído ao longo da célula. Vê bem. Nesse primeiro caso, o que é que a gente observa? Nós temos aqui uma pequena quantidade, olha só, visualiza, temos uma pequena quantidade de vitelo e percebe que esse vitelo ele está apresentando uma distribuição homogênea ao longo da célula. Beleza? Vê só. Então, temos pouco vitelo, pouco oligo.
O termo lécito fará referência ao vitelo. Então, eu tenho oligolécito, pouco vitelo. E esse pouco vitelo que aparece, ele tem uma distribuição homogênea. Então, esse tipo de sal aqui também pode ser chamada de isolécito. Vê só. Então, gente, nós temos aí oligo pouco, lécito vitelo. Pouco vitelo. Distribuído de uma maneira homogênea. Então, nós chamamos a ele também de isolécito. Vamos passar para uma segunda variável da célula. Vê bem. Nós temos aqui um tipo, um outro tipo, aí depois eu vou fazer uma relação para você entender em que grupo animal ele aparece e de que forma isso acontece, beleza? Temos uma outra condição que acontece assim. A célula aqui, o gameta, terá uma maior quantidade de vitelo, porém observa um detalhe. O vitelo, ele tenderá a uma distribuição polarizada. Vê bem. Desse lado aqui, na parte inferior da célula, olha só, repare bem, eu tenho o vitelo acumulado nesse polo, que eu vou chamar isso aqui de polo vegetativo. Por que polo vegetativo? Porque está relacionado à nutrição do embrião. Porque aí é que eu tenho a maior concentração de vitelo. A maior parte do embrião resultará da divisão dessa parte da célula. E aqui a gente chama de polo animal. Vê bem, repare bem. Polo animal. Polo vegetativo. Polo animal, polo vegetativo. Beleza? Então, vê bem. No polo vegetativo, nós temos aí uma maior quantidade de vitelo. Tranquilidade? Avançando. Vamos colocar a nomenclatura para ele, né? Então, gente, você analisa comigo. O termo hétero, diferente. Lécito, vitelo. Ele terá o vitelo distribuído de uma maneira desigual, diferenciada. E essa diferenciação formará o polo vegetativo e o polo animal. Beleza? O que acontece? Em alguns grupos animais, a gente vai observar uma diferenciação com relação a isso. Tá? Já estamos percebendo que há variações, mas percebe bem. Observa que nessa condição aqui, o que é que nós temos? Uma maior quantidade de vitelo quando comparado aos demais, e esse vitelo também está polarizado. Aí nós teremos a mesma condição aqui, ó. Polo vegetativo, polo animal, porém com uma quantidade muito maior de vitelo. A gente chama isso aqui de ovo do tipo megalécito ou telolécito. Repara? Mega, muito vitelo, tem uma quantidade enorme de vitelo. Por que telo? Telo faz referência à extremidade, só para a gente fazer um comparativo. Quando eu dei aula de citologia, falando sobre núcleo e divisão celular, eu adoro fazer essas relações. A extremidadezinha do cromossomo era o telômero, então telo significa extremidade, beleza? E aí, gente, o nosso quarto tipo de gameta, onde a gente vai ter, naturalmente, gametas femininos. O vitelo estará distribuído no centro. Daí chamarmos essa célula aqui, esse tipo de gameta, de centrolécito. Beleza? Então, gente, olha só.
ovo do tipo centro-leste, onde a gente vai ter um acúmulo, uma concentração desse vitelo numa região central. Vamos dar uma recapitulada básica. Nós temos o primeiro tipo de célula, oligolesto, que é oligo, pouco vitelo. Iso, porque esse pouco vitelo ele apresenta uma distribuição homogênea. Em sequência, heterolesto, lesto, vitelo com distribuição diferenciada, numa quantidade não tão grande, certo? O megalesto, muito vitelo, distribuído em apenas um polo. Aqui também eu tinha voltado para um polo. Daí essa polarização, certo? E vê bem, no outro caso nós temos um ovo centrolesto. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui. Olha, você vai encontrar em alguns livros falando que ovos oligolestos, tá, como o anfioxo, por exemplo, eles apresentam, tá, uma pequena polarização. Existe uma diferenciaçãozinha quanto à distribuição do vitelo, mas ele continua sendo um ovo oligolesto, ok? Beleza? Então, gente, eu já vou fazer um link aqui para entendermos alguns aspectos acerca do desenvolvimento embrionário. Vamos imaginar o seguinte: imaginem que todas essas células aqui foram fecundadas. Quando ocorre a fecundação, nós temos uma sequência de eventos. O que é que vai acontecer? Quando fecunda, forma-se a célula ovo ou zigoto. A gente tem aí uma restauração da diploidia com a fecundação, naturalmente, e essa célula diploide ela começará o desenvolvimento embrionário. E o desenvolvimento embrionário ele tem sequência, tá, com sucessivas divisões mitóticas, que é o que a gente vai chamar de fase de clivagem. As clivagens são as sucessivas divisões mitóticas que acontecem após a fecundação. Então, gente, vamos fazer uma análisezinha genética aí. Nós viemos da união de um gameta masculino e um gameta feminino, com a formação da célula ovo ou zigoto. Restaurou a diploidia. Eu tenho uma célula aí diploide que tem um patrimônio genético de 46 cromossomos. A partir dela, todas as células do nosso corpo também trarão 46 cromossomos com cópias idênticas desse material genético, porém com diferenciações funcionais. Por que isso acontece? Essa diferenciação vai acontecendo ao longo do desenvolvimento devido à ativação e inativação de genes. Um exemplo bem básico, no nosso cérebro nós teremos nas células, nos neurônios, genes responsáveis pela produção de insulina. Porém, lá eles não estarão em atividade. Esses mesmos genes serão encontrados em células beta-pancreáticas. Lá eles estarão em atividade. Ok? Então, nós temos no nosso corpo milhões de células, onde todas elas trarão o mesmo patrimônio genético, certo? E com as mesmas informações. E aí, nesse momento, haverá um mecanismo de ativação ao longo do desenvolvimento e inativação gênica que levará à diferenciação celular. Porém, retomando o nosso raciocínio, tá? Para seguirmos a sequência, se cada uma dessas células elas forem fecundadas, eu tenho o início das divisões que caracterizarão as segmentações ou clivagens. É o nosso próximo passo. Então a gente vai fazer um link com isso aqui. Eu já vou fazer uma abordagem e a gente vai passar para um próximo quadro esquematizando isso. Mas vamos fazer uma análise aproveitando isso aqui? Vê bem, se essa célula for fecundada, o que a gente percebe? A fecundação dessa célula vai fazer com que comecem as divisões. O vitelo, ele além de estar relacionado a nutrir o embrião, ele tem uma certa influência nesse processo de segmentação ou clivagem. Por quê? O vitelo, gente, quando ele está em grande quantidade, ele começa a meio que atrapalhar a divisão. Um caso como esse, que tem uma pequena quantidade de vitelo, quando fecundado, essa célula, olha só, ela vai dividir totalmente em duas células. Sempre que essa divisão ocorrer em duas células, nós temos uma segmentação ou clivagem do tipo holoblástica. Se ela faz isso, holo é total, então divide totalmente. Então imagina comigo, eu vou esquematizar isso para vocês, mas vai pensando comigo. Fecundou, dividiu, segmentação holoblástica. Como a quantidade de vitelo aí está bem distribuída, então o vitelo não vai ter muita influência atrapalhando as divisões. Então a célula vai se dividindo, tá, sucessivamente.
Aí essa primeira divisão formará 2 blastômeros, aí em sequência aí vai formar a mórula, que tem 32 células, certo? Então nesse intervalo até formar a mórula, as células vão se dividindo e de maneira homogênea. Então a gente chama essa clivagem de holoblástica igual. Vou mostrar para vocês, repara bem. Nesse segundo momento, vamos imaginar o seguinte, que essa célula foi fecundada, então haverá a primeira divisão, ó, divide totalmente, certo? Porque a quantidade de vitelo ainda não é tão grande, divide totalmente, certo? Uma segmentação holoblástica, tá? Porém, ao longo das divisões, esse local onde a gente chama de polo vegetativo, ele terá uma divisão atrasada, mais lenta. Por que isso acontece? Porque tem vitelo ali, em uma quantidade um pouco maior quando comparado com a célula anterior. Então, a divisão ela será mais pronunciada no polo animal, daí o termo polo animal, ok? Dando continuidade, imagina agora que essa célula aqui, ela foi fecundada. Dá uma olhada a quantidade de vitelo que eu tenho aqui embaixo. Essa grande quantidade de vitelo não vai permitir que tenha divisão nesse ponto aqui, no polo vegetativo. Então, basicamente, todo o embrião vai se formar no polo animal. Então vai começar aquelas divisões formando uma cicatrículazinha, que a gente vai chamar isso aí de blastodisco. Porque o indivíduo basicamente vai se formar a partir dessa área aqui. As divisões serão basicamente aqui, certo? E nesse quarto caso, do ovo centrolesto, se fecundado, tá? Eu vou, mais uma vez, vou evidenciar isso aqui para vocês. Quando ocorre a fecundação, olha onde o vitelo está concentrado, ao lado do núcleo. Então o que é que acontece? O núcleo vai se dividir várias vezes. Primeiro o núcleo se divide várias vezes. O que é que acontece? Depois os núcleos resultantes dessa divisão começam a migrar para a superfície. E posteriormente a gente tem uma divisão citoplasmática. Preste bem atenção para um detalhe. Dividiu totalmente, holoblástica. Dividiu totalmente, holoblástica. Beleza? Holoblástica igual, por ter uma distribuição equivalente, equitativa do vitelo. Holoblástica desigual. Por já ter uma distribuição aí diferenciada do vitelo. Divide totalmente? Não. Por quê? Por conta da distribuição do vitelo. Não divide totalmente. Quando não divide totalmente, eu chamo essa segmentação de meroblástica. Segmentação meroblástica. Divide totalmente? Não. O que é que a gente viu? Primeiro divide o núcleo, depois os núcleos formados migram para a superfície e sequencialmente teremos a divisão do citoplasma formando novas células. Ok? Então, gente, quando ocorre a fecundação, o que é que eu tenho? Eu tenho a formação do zigoto, começam as divisões. O que é que vai influenciar na divisão? Veja que eu coloquei aqui a quantidade e distribuição do vitelo terão influência no processo de divisão. Mas eu quero que você preste bem atenção para um ponto. Repare bem. Não é só a quantidade e distribuição do vitelo. Também tem um fator que é o programa genético de cada organismo. A informação genética que está contida no núcleo, no DNA desses organismos, ele também indicará de que forma, de que planos a célula, de que maneiras a célula vai se dividindo, certo? A gente evidencia muito aqui no ensino médio, preparando vocês para as provas, que basicamente é a quantidade e a distribuição do vitelo. Mas o programa genético ele tem uma participação aí preponderante dentro desse processo de segmentação ou clivagem. Vamos dando uma recapitulada? Holoblástica igual, holoblástica desigual, meroblástica discoidal. Meroblástica, porque a célula não divide totalmente, quem divide é o núcleo, com a migração do núcleo para a superfície, meroblástica superficial. Holoblástica igual, holoblástica desigual. Meroblásticas discoidal, superficial. Vamos agora visualizar isso, vamos perceber isso aí, essa diferença? Então, gente, vamos lá. Vamos dar sequência, vamos dar continuidade. Repare bem.
Então, a gente vai observar agora como é que acontecem as clivagens. Eu já mostrei para vocês, mas para a gente visualizar de melhor maneira. Vê bem. Nesse primeiro caso, observa, nós temos aqui, fecundou, dividiu em duas células, dois blastômeros, se dividiu completamente em duas células, eu tenho uma segmentação holoblástica, formação, continuam as divisões, formação de 4 células, e aí vai sucessivamente dividindo, certo? Onde a gente vai ter aí, ó, repara bem, tá? Na verdade a gente tem a divisão em duas, essas duas viram 4, aqui a gente já pode ampliar. Para 8, porque ela tende a fazer uma divisão longitudinal, aí divide mais uma vez formando 4 células, e aqui a gente passaria para 8 células, certo? Observa que a segmentação ela tende a formar células com as mesmas dimensões quando a gente está tratando de uma célula, de um ovo do tipo oligolécito, beleza? Então fica evidente aqui que eu tenho uma segmentação holoblástica com a formação de células, ó. Naturalmente, passou por duas, né? Passou por duas, depois 4. Aqui nós temos ó, a formação de 8 células, tá? E para dar uma ideia a vocês de que ela está passando por um processo formando células iguais. Se nós fôssemos analisar isso aqui num ovo do tipo heterolécito, a gente ia encontrar algo assim, ó. Quando as divisões continuarem, essa região aqui, que é referente ao polo vegetativo, ela começará a atrasar a divisão em relação ao polo animal. As divisões continuarão a ocorrer de maneira mais rápida, e isso é evidenciado ó, pelo tamanho da célula. Então aqui, pelo tamanho da célula, a gente vai perceber que a divisão ela vai ser mais rápida no polo animal, típico de um ovo, típicas, né, clivagens típicas de um ovo heterolécito, beleza? Vamos fazer uma análise? Que segmentação é essa? Ó? Holoblástica, holoblástica, igual, desigual. Por que desigual? Porque aqui tem vitelo, que de certa maneira atrapalha o processo de segmentação. Vê bem. Se fosse num ovo do tipo megalécito ou telolécito, observa que aqui a gente não tem a segmentação, ela não passa por toda a célula. Por quê? Porque o vitelo aqui atrapalha, não deixa a célula se dividir completamente. A célula se dividirá de maneira parcial. Por isso que a gente fala numa segmentação meroblástica, beleza? E discoidal, por quê? Porque é só nesse disquinho aqui em cima, ó. A gente chama isso de blastodisco. Vou pôr aqui. E quando se dá a segmentação ou clivagem no ovo centrolécito? Vamos observar? Naturalmente, então eu estou colocando aqui de uma maneira bem simplificada, certo? Para que você tenha uma boa percepção dessa relação entre o vitelo e as segmentações. Olha para cá. Num ovo centrolécito, vamos lembrar que o vitelo, olha, eu estou subentendendo aqui a quantidade de vitelo que a gente viu lá atrás. Vamos fazer uma relaçãozinha com isso? Dá uma olhada. Os pontinhos aí representam, vermelhos representam o vitelo, ó. Vê a quantidade de vitelo, onde é que é maior, beleza? Ok?
Aí vê. A alta quantidade de vitelo aqui, ó, impedindo que ocorra uma divisão, uma segmentação, uma clivagem total, condicionando a célula uma clivagem, uma segmentação parcial do tipo meroblástica. E aqui, ó, o vitelo está concentrado no centro. O que é que acontece? O núcleo vai se dividir. Depois da divisão nuclear, o núcleo vai migrar para a superfície da célula. E aí, quando o núcleo migra para a superfície, vou representar aqui, ó. Percebe que não houve aí uma divisão total. Por quê? Porque o vitelo não permite que essa divisão ocorra de maneira total. Daí falarmos em uma divisão, uma segmentação, uma clivagem meroblástica. Aí olha aqui mais uma vez. Quando os núcleos migrarem, olha para cá, ó, dá uma olhada, quando os núcleos migrarem para a superfície, vejam as setinhas representando a migração dos núcleos para a superfície, em sequência eu terei a divisão do citoplasma. E nós temos aí uma segmentação meroblástica, parcial, superficial, porque ocorreu em toda a superfície da célula. Vamos dar nomes agora. Segmentação holoblástica, segmentação holoblástica. Vamos colocar isso aqui? Nos dois casos, holoblástica igual, desigual. Meroblástica, não dividiu completamente a célula, meroblástica, não dividiu completamente a célula, meroblástica. Formação do blastodisco, meroblástica discoidal. Ocorreu a divisão do citoplasma na superfície da célula, meroblástica superficial. Agora, para a gente fechar esse ponto e avançarmos com as fases sequenciais do desenvolvimento embrionário, vamos analisar uma coisa. Isso ocorreu em ovos do tipo oligolesto, beleza? Oligolesto ou isolesto, tá? Que animal teria uma quantidade pequena de vitelo em suas células? Basicamente em duas condições, tá? Tem exceções naturalmente, mas assim, dá para você ter uma ideia bem interessante disso. Vê bem, se o animal ele vive, por exemplo, num ambiente aquático onde há uma disponibilidade de nutrientes na água, esses nutrientes, quando ocorre a fecundação e o embrião começa a se formar no ambiente aquático, esses nutrientes vão entrar por difusão para o embrião. Então ele não precisa de uma grande quantidade de vitelo no interior da sua célula para que possa auxiliar em seu desenvolvimento. Vou fazer uma observação aqui, quando eu digo ele não precisa, nos dá uma ideia anarquista, tá? Mas naturalmente eu não estou sendo determinista, é uma questão didática, beleza? Claro que todas essas variações que aconteceram aqui foram resultantes de mutações que aconteceram aleatoriamente ao longo do processo evolutivo. Porém, para sermos didáticos, vamos fazer um comparativo. O animal que tem um ovo oligolesto, ele não precisa de uma grande quantidade de vitelo. Condições ambientais irão favorecer isso. Então a gente vai observar, por exemplo, no equinodermo, no ouriço do mar. A gente também vai observar o ovo oligolesto em animais mamíferos placentários, tá? Se o mamífero tem placenta, ao longo do desenvolvimento a gente vai observar que existe uma relação materno-fetal, onde a mãe passa nutrientes para o embrião de maneira indireta, nunca de maneira direta. Preste bem atenção para isso, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas não existe um contato direto entre circulação materna e fetal, beleza? Então onde é que a gente encontra o ovo oligolesto? Gente, tudo isso está bem definido no material de vocês. Vocês vão perceber isso lá no capítulo de embriologia. Mas vamos lá. A gente vai encontrar ovo oligolesto em animais equinodermos,
em mamíferos placentários. Ovos heterolésticos, onde é que a gente vai encontrar um ovo heteroléstico? Por exemplo, em anfíbios. Anfíbios apresentam ovo heteroléstico. Eles usam parte dos nutrientes que estão na água, pois o desenvolvimento embrionário ocorre de maneira externa, certo? A fêmea põe os ovos, a gente tem aí um caso de animal ovíparo, trazendo o conceito lá de trás, certo? Então ele usa esse vitelo inicialmente, que está contido na célula, e depois ele começa a utilizar por difusão nutrientes que estão na água. Ok? E aí você tem aquele desenvolvimento que a gente observa em anfíbios, um desenvolvimento indireto, porque ele passará por uma fase larval, sofrerá metamorfose no ambiente aquático. E aí na sequência, gente, ovo megalésto. Um ovo megalésto, onde é que ele vai aparecer? Em que condição o animal teria necessidade de uma grande quantidade de vitelo no gameta feminino? Na seguinte condição, quando o animal ele tem o seu desenvolvimento totalmente fechado dentro de um ovo. É o que a gente observa, por exemplo, com répteis, com aves, com mamíferos que não têm placenta, como é o caso do ornitorrinco, que põe ovo, certo? Por que o ornitorrinco põe ovo? Porque a fêmea não tem útero. Se ela não tem útero, ela não tem placenta. Então, o embrião ele tem que ter uma carga de vitelo dentro do ovo para que ele possa continuar o seu desenvolvimento. Então, a gente observa isso onde? Mamíferos, prototéria, répteis e aves. Então, nós vamos essencialmente encontrar ovos do tipo megalésto, ok? E centrolésto nós encontraremos em artrópodes. Lembra disso? Centrolésto nós encontraremos em artrópodes. Então, gente, fizemos aqui uma análise dos tipos de óvulos. Óvulos do tipo oligolésto ou isolésto, heterolésto, megalésto e centrolésto. Relacionamos os tipos de óvulos, tá, com as clivagens. A clivagem recebia uma influência da quantidade de vitelo, certo? E ainda associamos o tipo de ovo ao ambiente e aos grupos animais que pertencem cada uma, que apresentam cada uma das variedades. Vejam bem, você vai encontrar alguns autores falando que, por exemplo, que na espécie humana o tipo de ovo ele é um ovo alécito. Em alguns mamíferos você vai encontrar ovo alécito, que seria um ovo que não apresenta vitelo, tá? Que ele não teria vitelo. Associando essa condição, por exemplo, tá, à ideia da placenta, certo? Então, ovo alécito não teria vitelo, ele dependeria exclusivamente do fator placentário, tá? Outros autores já colocam aí como oligolésto, que ele teria uma pequena quantidade de vitelo, mas isso aí não influenciaria na nossa percepção quanto à segmentação, ok? Caso você faça essa relação, tendo uma distribuição equitativa do vitelo, ele apresentará naturalmente uma segmentação holoblástica igual, ok? Então, vamos avançar. A gente vai aqui, a partir de agora, tomar como exemplo um desenvolvimento embrionário padrão de um organismo como o anfíoxo, certo? Onde a gente vai perceber as fases que vão acontecendo a partir do momento da fecundação. A gente já tem uma ideia aqui que acontece a clivagem, as segmentações ou clivagem. E vamos dar sequência com as demais fases, beleza? Vamos lá? Gente, fases do desenvolvimento. Então, quando ocorre a fecundação, a gente tem a formação da célula-ovo ou zigoto. Se eu tenho a formação da célula-ovo ou zigoto, a partir de então, o que é que a gente vai observar? Sucessivas divisões mitóticas, beleza? E essas sucessivas divisões mitóticas que acontecem inicialmente caracterizam as segmentações ou clivagens. Vê bem, o anfíoxo ele tem uma distribuição aí regular de vitelo, apresentando uma pequena quantidade de vitelo. Então o que a gente teria? Nós teríamos um ovo aí do tipo isolésto ou oligolésto, certo? Vamos lá. Do zigoto, passamos para os dois blastômeros. Aí vai se dividindo, certo? Alguns autores chamam essa divisão de subigual, porque tem uma pequena variaçãozinha aí na distribuição do vitelo, certo? O vitelo ele tem uma pequena concentração, sendo pouco vitelo, lembrando bem disso. Um pouquinho mais para o polo animal, perdão, para o polo vegetativo, certo? Mas muitos tratam isso aí de uma maneira bem prática, colocando aí como uma segmentação holoblástica igual, devido ao fato do ovo ser do tipo
isolécito ou oligolécito. Ou ele tendo uma distribuição totalmente irregular ou uma pequena variável, isso não vai mudar muito para o nosso objetivo. Então vamos lá. Zigoto. Zigoto, 2 blastômeros. Formação aqui, ó, 2 células que vão se dividir formando 4. Olha só, segmentação holoblástica, certo? Então, segmentação holoblástica vai formar 2 blastômeros, que formam 4, que formam 8, e vai se dividindo. Quando chegarmos em 32 células que compõem um maciço, nós temos a mórula, beleza? Olha só, coincidentemente eu coloquei agora uma imagem lá no story, fazendo uma enquetezinha no Instagram, colocando aí uma imagem de uma mórula, né, naturalmente, coloquei a imagem e perguntei aos alunos que identificassem que fase é essa. Então, gente, todos os dias eu coloco alguma enquete, estou sempre tentando trazer esses pontos para você estar interagindo e vejam, conceitos que são trabalhados de uma maneira muito rápida. Então você vai perceber lá a enquete, fazendo uma perguntinha, e quando tem dúvida, aí você vai lá no meu canal, vai lá no Telegram, Biologia Aplicada, um canal aberto, você vai lá, faz a sua inscrição e todos os dias tem conteúdo lá. Todos os dias você vai acessar conteúdo, tá? Isso aí é sagrado, você vai sempre encontrar informações que são de grande importância para vocês, beleza? Vamos dando continuidade aqui, ó. 2 blastômeros, aí dividiu várias vezes, aí formou um maciço com 32 células, que caracteriza a mórula. Não vou contar aqui a quantidade de célula não, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, zigoto, 2 blastômeros, foi dividindo segmentações aí, formação da mórula, que é um maciço. Gente, fazer uma relaçãozinha prática aqui. Na mórula nós vamos encontrar células com o potencial de se transformar em qualquer tipo celular. É o que a gente chama de célula tronco embrionária do tipo totipotente. Então, na mórula nós temos células tronco-embrionárias do tipo totipotente, que podem originar qualquer tipo celular. Só para aproveitar isso aqui, se nós tivéssemos uma célula tronco do tipo pluripotente, ela pode formar qualquer célula com exceção dos anexos embrionários. E multipotentes são células que você vai encontrar no indivíduo, já com os tecidos formados, que podem formar um grupo menor de tecidos, por exemplo, um grupo menor de células. A gente vai encontrar no tecido conjuntivo, tá? Células multipotentes medulares, certo? Que é especificamente um tipo de célula que vai dar origem às células que apresentam uma relação com o sangue, certo? Então, temos essas variações, células totipotentes, encontradas na mórula, células pluripotentes, que são encontradas na próxima fase aqui, que é a blástula, certo? E células multipotentes que têm uma capacidade menor de diferenciação, de formar outras células. Beleza? Vamos lá. Eu estou com uma mórula aqui, ó. Essa mórula, tá? Ela basicamente é do tamanho do zigoto. Por quê? Porque as células se dividiram tão rapidamente que elas basicamente não cresceram. Então ela vai abrir, formar uma estrutura que tem uma cavidade interna. Essa estrutura com cavidade interna é o que nós chamamos de blástula. A blástula ela tem uma cavidade chamada blastocele. Cele vem de cavidade, cavidade da blástula, certo? Vamos aproveitar isso aqui para fazermos uma análise filogenética, fazendo um comparativo embrionário ao longo do desenvolvimento dos animais. Vê bem, quando nós estudamos animais, zoologia, nós estudamos os principais grupos animais, os principais filos: porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo, cordado. Vê bem, os
primeiros animais, de uma maneira simplificada, foram os poríferos, esponjas, espongiários, animais sésseis, aquáticos, que apresentam uma simplicidade enorme, não esboçando aí a formação de tecidos. Se porífero não tem tecido, gente, a que se deve essa ausência de tecido em porífero? Vê bem, poríferos, ao longo do seu desenvolvimento embrionário, o que é que eles fizeram? Zigoto, blastômeros, segmentações, mórula, blástula, pararam na blástula. A consequência, pelo fato do porífero ter estacionado na fase de blástula, é a ausência de tecidos. Aí, o que é que acontece com os próximos animais? Depois dos poríferos vem os quinidários. E quando os quinidários aparecem, eu tenho um dobramento dessa estrutura. Imagina, eu vou ser bem didático aqui, que eu tenho em mãos uma blástula. Aqui dentro tem a blastocele. Olha o que aconteceu com a blástula. Ela dobrou. E esse dobramento, ó, formou uma camada bilaminar. Ou melhor, formou uma estrutura bilaminar. Essa estrutura bilaminar, ectoderme, endoderme ou mesentoderme, como alguns autores chamam, essas duas estruturas aqui caracterizam a formação de dois folhetos embrionários. Então, porífero não tem tecido, quinidário tem dois, sendo assim caracterizados como animais diblásticos, porque na sua fase embrionária tem dois tecidos. Gente, nós temos aqui a gástrula. Na gástrula nós temos aqui um porozinho, que é o blastóporo. Nessa condição aqui, a gente vai ter a formação, ó, dos primeiros tecidos, tá? Vai começar aí a histogênese, a partir daí começa a histogênese. E aqui a gente tem uma estrutura que é o arquênteron. O que é o arquênteron? Arque, primitivo, enteron, intestino. Gente, vamos fazer uma análise agora. O intestino é um grande tubo que nós temos, tá? O nosso trato digestório é um grande tubo. O nosso trato digestório é um grande tubo que vai de boca a ânus. Então, quando começa a formação disso aqui, da gastrulação, a gente tem o início da formação do trato digestório. Esse trato digestório formará o intestino primitivo, arquênteron, e o poro, que dá acesso ao arquênteron, poderá dar origem inicialmente à boca ou ao ânus. Se forma primeiro a boca, nós temos animais protostomados. Se forma primeiro o ânus, nós temos animais deuterostomados. Isso será evidenciado, mais uma vez, na nossa aula de zoologia. Eu só estou aqui trazendo um paralelo para a gente fazer aplicações. Mas o que é que eu quero que você tire a princípio? Nós temos ao longo do desenvolvimento embrionário formação do zigoto, restabelecimento da diploidia, blastômeros, dividiu várias vezes, mórula, maciço celular, blástula, estrutura com cavidade, blastocele, dobramentos, aqui ó, isso tem algumas formas, tá, de gastrulação, tem a invaginação, que é o que eu mostrei para vocês aqui, tem uma chamada epibolia ou recobrimento, certo? Então tem algumas variáveis para isso aí, mas que não vem ao caso para a gente agora, tá? Então vê bem, nós temos aqui na gastrulação a formação do blastóporo, do arquênteron, dos dois folhetos inicialmente. Então, como eu fiz o comparativo com os quinidários, acontece isso aqui, a gente tem a formação de apenas dois folhetos, por isso eles são caracterizados como animais diblásticos. A gente tem porífero, quinidário, e depois vem os platelmintos. Aí no platelminto, essa gastrulação, ela já faz a diferenciação e a formação de três folhetos, onde a gente vai ter ectoderme, mesoderme e endoderme, formação de três folhetos embrionários, ok? Então, gente, é o que nós caracterizaremos a partir de agora como histogênese, o destino dos folhetos embrionários para a formação dos tecidos definitivos, ok? Vamos dar sequência para a gente ver o que é que acontece com a evolução da gastrulação?
Em sequência da gastrulação, nós teremos dando continuidade, nós teremos a organogênese. Então, na histogênese, inicialmente, formação dos tecidos, para a gente seguir um raciocínio lógico, aí passa a histogênese, formam-se os tecidos, e em sequência a gente vai ter a formação dos órgãos. Aí vem bem, só para a gente fazer mais um paralelo. Olha só, porífero não tinha tecidos porque pararam na blástula. Quinidários tem 2 porque ganharam evolutivamente a gastrulação. Platelmintos tem 3, porque na gastrulação aí a gente já tem a formação de um terceiro folheto embrionário. Aí vai vir platelminto, nematelminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo, onde tudo isso aí continua, beleza? E essas peculiaridades são evidenciadas na aula de zoologia, como eu falei anteriormente. E aí, gente, a gente vai ter uma fase ainda, que é a neurulação, a formação do tubo neural, que está aí junto à organogênese, certo? Então, a formação do tubo neural, tá? A neurulação, só começará com um grupo que está lá na frente, que é o grupo dos cordados. Os cordados é que apresentarão a fase de neurula. Então, não diga assim, ocorreu gastrulação no quinidário, no platelminto já tem neurulação. Não tem, porque são animais invertebrados que não são portadores de tubo neural. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o destino dos folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? A gente viu aqui, o animal pode não ter tecido na fase embrionária, tecidos diferenciados, naturalmente. Podem ter 2, seriam animais diblásticos, e podem ter 3, sendo animais triblásticos. Esses 3 tecidos que nós colocamos, a ideia, são ectoderme, mesoderme e endoderme. Vamos pontuar isso aqui? Destino dos folhetos embrionários. Então, vê bem, preste minha atenção para isso. Nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme, certo? Gente, ectoderme é o tecido que reveste externamente o embrião. Mesoderme seria um tecido intermediário e endoderme faria o revestimento interno do embrião. Esses tecidos, eles vão se diferenciar dando origem aos tecidos que nós conhecemos que estudamos em histologia: tecido epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Ok? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Vê só. O tecido epitelial é um tecido de revestimento. Tecido epitelial, vou fazer esse comparativo. Embrionário, ectoderme, mesoderme e endoderme. Definitivos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial, ele se origina dos 3 folhetos. Cuidado! Muita gente, quando fala em epitelial, pensa só no revestimento externo do nosso corpo. Mas nós temos o revestimento externo, que tem origem a partir da ectoderme. Nós temos o revestimento do trato digestório, que é um tecido epitelial de origem endodérmica, com exceção de boca e ânus, que boca e ânus tem origem na ectoderme. As demais partes do trato digestório, tá, desse revestimento, vem da endoderme, do revestimento, certo? Então, epitelial vem da ectoderme, endoderme e mesoderme. Por que da mesoderme? Se você pegar o tecido de revestimento endotélio, que reveste vaso sanguíneo, é um tecido epitelial de origem mesodérmica. Ok? Então vamos lá, dando continuidade. Repare bem. Eu tenho ectoderme, mesoderme e endoderme. Epitelial se origina dos 3. Conjuntivo, que tem aquela grande diversidade de tecidos conjuntivos. Conjuntivo e muscular vem da mesoderme. Faz assim, ó, tá aqui no meio, ó, vem da mesoderme. E o tecido nervoso vem da ectoderme. A gente vai ver isso já já na neurulação. Ok? Então, destino dos folhetos. Olha só. De onde vem o tecido epitelial? Dos 3. Ó.
epitelial vem dos 3 folhetos embrionários. Conjuntivo e muscular. Olha aí. Conjuntivo e muscular vieram da mesoderme. E o tecido nervoso ele virá da ectoderme. A gente vai entender isso de uma maneira bem prática aqui. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, gente, nós temos aí, ó, zigoto, blastômeros, mórula, blástula, gástrula, histogênese, formação de tecidos na gástrula. Esses tecidos começam a se diferenciar, esses tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, dando origem aos tecidos definitivos, evidenciando que o epitelial se origina dos 3, conjuntivo e muscular vem da mesoderme e nervoso vem da ectoderme. O tecido nervoso vem da ectoderme. Em animais cordados, a gente vai observar uma característica bem interessante, beleza? Mas antes disso, eu vou colocar aqui mostrando o que é que vai acontecer para que haja a formação do tubo neural, beleza? Passando para o próximo ponto, que seria a organogênese, dando ênfase à neurulação, beleza? Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso aqui junto com você para a gente ir dinamizando a nossa ideia. Imagina que eu tenho aqui um embrião em corte, ó, cortei o embrião, fiz um corte aí no embrião, para que a gente possa analisar as camadas de tecidos que envolvem esse embrião. Externamente, nós temos aí a ectoderme, o tecido mais externo embrionário. Vamos colocando aqui, ó. Melhor, no finalzinho a gente coloca, que a gente vai fazendo isso de uma maneira dinâmica. Ectoderme. Se nós olharmos aqui para dentro do embrião, nós teremos a endoderme. Vamos fazer assim, ó. Eu estou aqui com a blástula. Eu dobrei a blástula, eu formei a gástrula. Aqui embaixo eu tenho o blastóporo e aqui dentro eu tenho o arquêntero. Acompanharam? Ó, blástula, dobrei a blástula, aqui ó, ficou a ectoderme, aqui a endoderme, aqui no meio ó, o arquêntero e aqui embaixo o blastóporo. Eu vou fazer isso com ele, eu vou virar o embrião e vamos seccioná-lo, vamos cortá-lo. Então, o blastóporo dele, ó, que estava aqui embaixo, ele veio aqui para frente, ele está aqui, dá uma olhada. Tecido mais externo, ectoderme. Tecido mais interno é como se ele estivesse aqui, ó. Olha aqui o blastóporo. Aqui na frente está o blastóporo. Lá dentro está o arquêntero. Quem é que envolve essa parte interna do embrião? A endoderme. Beleza? Vamos analisar? Vê bem, nós temos aqui o seguinte. Ectoderme, mesoderme, em vermelho aqui ó, a endoderme, beleza? Aí vamos fazendo os comparativos, tá? Da mesoderme ocorre a separação de uma parte do tecido que dará origem a essa estrutura aqui, ó, que é a notocorda. A notocorda, tá? Ela vai liberar fatores de diferenciação celular que vão atuar aqui em cima, ó, fazendo com que a ectoderme ela comece a dobrar. Vamos fazer esse comparativo aqui ao lado, ó. Vamos lá? Vê bem. Eu tenho, recapitulando, ectoderme,
mesoderme e endoderme. Aqui dentro eu tenho o arquênteron, eu tenho uma cavidade no meio da mesoderme que é o celoma, beleza? A notocorda que veio da mesoderme, ela vai liberar fatores químicos de diferenciação que vão induzir uma modificação aqui na ectoderme. Olha só. Só para dar um sentido aí da direção desses fatores de diferenciação que vão estimular a modificação da ectoderme. Ampliando a ectoderme aqui, ó, esses fatores vão fazer com que a ectoderme comece a descer. E eu tenho a formação de uma estrutura chamada placa neural, ó. A placa neural, ela vai aparecendo como resultante da atividade dos fatores de diferenciação que são liberados pela notocorda. Aí vê, ela dobra, ó, aqui a placa neural. Aí aparece essa depressão aqui, que é chamada de sulco neural. Naturalmente, gente, quando o sulco neural vai se formar, isso vai se desprender, formando o tubo neural. Essas células que estão aqui em cima, elas têm que se dividir para que haja o fechamento dessa área, onde houve a formação do placa neural, sulco neural e tubo neural. Para essas células se dividirem, elas terão a necessidade e a participação de uma vitamina, que nós vimos na aula de bioquímica, vitamina B9 ou ácido fólico. Carência de vitamina B9 ou ácido fólico poderá resultar em anomalias como anencefalia, espinha bífida. Daí a importância da mulher, né, durante o período gestacional, de maneira prévia até, fazer uso do ácido fólico, beleza? Para que haja uma boa formação normal do tubo neural. Aí vejam, perceba o seguinte, eu tinha aqui a placa neural, o dobramento leva à formação do sulco neural e aí resulta no tubo neural. Essas células que ficam aqui formam as cristas neurais. E as cristas neurais darão origem, presta bem atenção, já é algo bem mais aprofundado, bem mais além. As cristas neurais darão origem a basicamente os melanócitos, células da pele, formam melanina, e aos gânglios, que serão partes formadoras do sistema nervoso periférico, que será estudado na aula de fisiologia dos sistemas reguladores. Ok? Então, gente, em condições normais, isso aqui fecha. Vamos voltar para a nossa imagem, certo? Dinamizando a imagem. Acompanharam? Eu tenho a formação do tubo neural. O tubo neural, de onde foi que ele veio? O tubo neural veio da ectoderme. E o tubo neural formará o sistema nervoso central. Visto que nós vamos ter aqui, basicamente, quem é que forma o sistema nervoso central? Encéfalo e medula. Então, acompanha comigo. Imagina que aqui eu tenho um embrião, aqui na frente da região encefálica, e aqui eu tenho a formação da região medular. Então, o tubo neural dará origem ao sistema nervoso central. As cristas neurais formarão os gânglios, que fazem parte do sistema nervoso periférico. Acompanhando ainda essa estrutura, vamos pontuar agora os principais aspectos aqui. Aí, gente, nós temos aqui, vê bem, ectoderme, mesoderme, a cavidade, olha essa cavidade aqui no interior, é o celoma. Nós vamos ver na aula de zoologia animais acelomados, pseudocelomados, celomados. Endoderme, que envolve o arquênteron, notocorda, extremamente importante. E aqui nós teremos a formação do tubo neural. Beleza?
Pegando ainda ao dentro dessa perspectiva, só para aprofundar um pouquinho, vê bem, a mesoderme, ela formará parte do tecido epitelial, a mesoderme formará tecido conjuntivo, certo? Então a mesoderme forma epitelial e forma conjuntivo. Quem é que a gente tem tecido conjuntivo? Só para você ter uma ideia do qual é a importância da mesoderme. Tecido conjuntivo nós temos TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, modelado, não modelado, certo? Nós temos tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e sanguíneo. Tudo isso virá de onde? Virá da mesoderme, ok? Em sequência, a gente vai passar, perceba o que é que a gente viu aqui. Nós vimos destino dos folhetos embrionários, nós vimos a formação das principais estruturas no início do desenvolvimento embrionário e entramos aqui na ideia da neurulação. E a participação aí da bioquímica dentro do contexto, tá? A participação da vitamina B9 para a formação do sistema nervoso, ok? Em continuidade, a gente vai enfatizar um pouquinho agora o desenvolvimento embrionário humano, para que a gente consiga aqui fechar essa parte do conteúdo, fazendo uma abordagem ainda com os anexos embrionários, beleza? Então, gente, vamos dar a sequência, tá? Vê bem, eu vou fazer aqui um comparativo com o desenvolvimento embrionário humano, desde o momento da ovulação até os primeiros momentos da fecundação, o desenvolvimento do embrião, em sequência a nidação. Vamos lá? Gente, quando nós estudamos gametogênese, nós vimos que a mulher ela começa a formar os seus gametas ainda na vida intrauterina, onde acontece a fase de multiplicação com as ovogônias, a fase de crescimento, tá, com a formação do ovócito, certo? Do ovócito primário. Nós temos a fase de maturação, onde ocorre a meiose. Então a menina vai nascer com seus gametas pré-formados, certo? Na menina, ainda no útero, o bebê do sexo feminino, ele está lá, já começou o seu desenvolvimento na gametogênese, já começou a gametogênese. Então vejam, a menina, como eu disse, nasce com os gametas pré-formados. Quando a menina ela passa pela infância, entra na adolescência, né, puberdade, quando ela ovula, ela tem a liberação do gameta, que é o ovócito 2. O ovócito 2... quando ele é liberado, ele vai sair com envoltórios ao redor da célula. A gente vai observar? Zona pelúcida, vamos estar aqui? A zona pelúcida é a corona radiata. Então, quando a menina ovula, certo? Vem pra cá, ó, veio pra cá, pra tuba uterina. Vamos relembrar? Tuba uterina, útero, certo? Aqui é a região do colo do útero. Revestimento interno é o endométrio. Aqui vai ficar a vagina, certo? Ó, útero, colo do útero, certo? Aqui vai ocorrer o local onde ocorre a nidação, a gente vai ver logo, logo, beleza? Então vamos comparando aqui, ó. Menina ovulou. Essa estrutura aqui, ela veio para cá, ó, chegou aqui.
Quando ocorre a ovulação, mediante a presença de LH, o gameta feminino, o ovócito 2, ele chega aqui. Mais ou menos nessa altura aqui, caso ocorra a relação sexual, haverá o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. O espermatozoide, ao se aproximar, o acrosoma, que vem do aparelho golgiense, começa, ao entrar em contato com a corona radiata, liberar enzimas, tá, que vão degradando esse ácido hialurônico, abrindo caminho para o espermatozoide. Uma perguntinha: por que o gameta feminino apresenta a zona pelúcida e corona radiata? Muita gente diz assim, para dificultar a entrada do espermatozoide, não deixar que outro espermatozoide entre. Vê bem, a zona pelúcida e a corona radiata, de certa forma, dificultam a entrada de um gameta naturalmente. Mas a ideia essencial é a seguinte: os gametas apresentam polaridades opostas. Por exemplo, o gameta feminino, ele apresenta uma carga externa positiva. O gameta masculino tem uma carga negativa, então isso leva a uma atração. Quando ocorre a fecundação, nós vamos observar um influxo de sódio na célula feminina. Como o sódio tem carga positiva e ele passa em grande quantidade para o meio interno, isso muda a polaridade. Ficando ele com uma carga externa negativa. Os outros espermatozoides que apresentam carga negativa passam a sofrer uma repulsão. E à medida que isso acontece, aqui ocorreu a fecundação, o embrião em formação, vamos seguindo aqui, ó. Aí começa, foi fecundado, ocorreu a fecundação, o gameta masculino entrou em contato com o gameta feminino, ocorreu uma inversão de polaridade, dificultando a entrada de outros espermatozoides. Em continuidade, ó, o desenvolvimento embrionário. Então a gente vai ter aqui, ó, vai ocorrendo a formação ocorreu a formação do zigoto, aí vem aquela sequência: blastômeros, mórula, blástula, que na espécie humana receberá uma nomenclatura específica, a gente vai observar isso aqui. E o embrião, ele vai chegar aqui, ó, no útero, juntinho do endométrio, vê bem. Quando o embrião chegar aqui, ó, no útero, juntinho do endométrio, isso aí vai estar mais ou menos perto do 6º dia, ele terá se livrado da zona pelúcida e da corona radiata. Respondendo agora a pergunta: a zona pelúcida e a corona radiata, por enzimas que são produzidas pelo próprio embrião, que vão digerir esses envoltórios externos, eles irão desaparecer. Ao desaparecerem, essas mesmas enzimas vão perfurar a camada do endométrio, permitindo que haja nidação, que é a implantação do embrião no endométrio. Se não existisse a zona pelúcida e a corona radiata, esse momento da implantação poderia ocorrer ao longo da tuba uterina, e eventualmente acontece. E quando isso acontece eventualmente, nós temos a condição de uma gravidez ectópica ou gravidez tubária. Então vamos recapitulando: a menina ovulou, liberou o ovócito 2, o ovócito 2 ele vem com envoltórios, que são zona pelúcida e corona radiata. Aqui ocorre a fecundação, caso ocorra a relação sexual, ocorrendo uma inversão de polaridade, quando ocorre a junção dos gametas masculino e feminino. Em sequência, a gente vai observar a fusão do pronúcleo masculino com o feminino. Quando os núcleos se fundem, nós temos a anfimixia. Anfi, duas, mixia, mistura dos núcleos. E aí nós temos a restauração aí da diploidia, beleza? E aí continua o desenvolvimento. Zigoto, blastômeros, mórula, blástula. Quando ele chega aqui, ponto importante, quando ele chega no endométrio, o embrião está em fase de blástula. E é nessa fase que ocorre a implantação do embrião no endométrio. Anote isso. A blastulação é a fase em que o embrião se encontra quando ocorre a nidação.
ok? Uma vez que ocorre a anidação, ele dá sequência ao desenvolvimento, que a gente vai analisar alguns aspectos aqui de imediato, beleza? Vamos dar sequência. Gente, vamos agora observar essa mesma ideia, só que com um ângulo um pouquinho diferente. Vê bem. Imagina que isso aqui é o endométrio. Esse revestimento interno do útero. O embrião chegou lá no endométrio. Qual era a fase que ele estava? Ele estava na fase de blástula. Na espécie humana, a fase de blástula recebe o nome de blastocisto. O blastocisto na espécie humana ele tem diferenciações, tá? É a blástula. Vê aqui a blastocele. A gente tem duas áreas. Essa aqui é chamada de embrioblasto. Embrioblasto e trofoblasto. Beleza? Ó, trofoblasto, embrioblasto. O que é que vai acontecer aqui? O embrioblasto, ele dará origem ao embrião, dos tecidos embrionários. E o trofoblasto irá participar na formação dos anexos embrionários. Beleza? Vê bem, eu disse que enzimas que o embrião vai liberando vão livrar esse embrião da zona pelúcida e da corona radiata. E essas enzimas vão perfurar o endométrio, vão digerindo o endométrio. Então haverá uma relação entre proteínas embrionárias e proteínas do endométrio, que vão colocar o embrião para dentro, caracterizando assim a anidação. Quando ocorre a anidação, analisa agora, ó. A linha representa, ó, a transição entre a cavidade uterina e o endométrio. Percebe que o embrião aqui ele já está dentro do endométrio, ele entrou no endométrio. As células do trofoblasto elas vão começar, ocorreu a anidação, né? Está ocorrendo de fato ainda a anidação. As células do trofoblasto elas vão fazer isso, ó. Elas vão se dividindo, é como se tivesse, eu vou usar uma analogia, enraizando no endométrio. Então o embrião está fixando, está mantendo ali, organizando seu espaço. Lembrando que o endométrio, ele cresceu por atividade hormonal, estrógeno e progesterona, beleza? Aí vejam, essas células do trofoblasto, elas vão se dividindo rapidamente. A divisão é tão rápida a princípio que não consegue dividir o citoplasma, apenas o núcleo. E nós temos a formação de uma grande massa citoplasmática com vários núcleos, que é o que a gente chama de sincício trofoblasto. Sincício trofoblasto. Então, à medida que ele vai crescendo, percebe que o endométrio é uma estrutura altamente vascularizada. Com esse crescimento, essa invaginação do embrião no endométrio, esses vasos eles vão sendo digeridos. E nos locais onde ocorre a digestão desses vasos, ficam lacunas, que a gente vai perceber que no local dessas lacunas, nessas vilosidades aí, certo? Haverá a formação do córion. E vai se estabelecer nessa área aqui um espaço onde haverá a formação da circulação materna e da circulação fetal, que não entrarão em contato direto. A gente tem aí, gente, ó, inicialmente, a entrada do embrião, isso resultará na formação do córion, criará um espaço
entre a estrutura materna e a estrutura fetal, se estabelecerá uma circulação onde não há vasos com contato direto e isso permitirá a formação da placenta e do cordão umbilical. Então nós temos aqui, ó, o trofoblasto, formou o sincício trofoblasto, foram essas células que começaram a ocupar o seu espaço dentro do endométrio, e as células que vêm um pouquinho mais atrás, elas já começam a se dividir de maneira mais lenta. Essas células que vêm um pouquinho mais atrás e continuam a divisão de maneira mais lenta, formarão o citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Então, gente, o embrião entrou, foi liberando enzimas, as células foram crescendo, formou-se o sincício trofoblasto, que criou condições para que ocorresse a formação do córion. O córion é um anexo embrionário que resultará na formação da placenta, certo? Essas cavidades, essas vilosidades que apareceram, deixaram um espaço para que se estabelecesse essa circulação materno-fetal e o embrião ele continua o seu desenvolvimento. A anidação ela ocorreu por volta do 6º a 7º dia, que foi a fixação do embrião no endométrio, e aí o embrião continua as fases do desenvolvimento, a gastrulação, a histogênese, a organogênese e tem-se todo o desenvolvimento embrionário. Para a gente finalizar essa aula, eu vou colocar, pontuar aqui os tipos, os 4 anexos embrionários, certo? Só um detalhe antes de finalizarmos. Terá continuidade o desenvolvimento embrionário, o embrião passa todo o seu desenvolvimento, certo? Até o 3º mês a gente tem o desenvolvimento do embrião, a fase embrionária, depois a gente passa a ter o desenvolvimento fetal. Com os 9 meses, as características do parto, a gente vai observar que no parto o que é que acontece? Haverá uma dilatação da região do colo do útero, contrações uterinas e expulsão do feto. Vê uma coisa curiosa, muitas vezes aí, quando a criança sai, que tem, alguns mamíferos de uma maneira geral, quando eles saem, né, as pessoas acham que aquela bolsa que envolve o mamífero é a placenta. E na verdade aquilo ali é a bolsa amniótica. A placenta ela passa por um processo de expulsão agora na espécie humana logo após. E com a retirada da placenta, a placenta ela passa hoje por uma análise. A partir de uma análise da placenta você consegue fazer algumas relações com relação ao desenvolvimento e à saúde do embrião. Então, para a gente fechar isso, anexos embrionários. Nos grupos animais, algumas estruturas foram aparecendo e tornaram os organismos mais aptos aos mais diversos ambientes. Essas estruturas que permitiram o desenvolvimento são classificadas, chamadas de anexos embrionários. Saco vitalínico, ou vesícula vitalínica, alantoide, âmnio e córion. Vamos fazer uma relação aqui. Saco vitalínico tem vitelo. Para que serve vitelo? Nutrição. Então, de uma maneira bem direta, vitelo está relacionado aqui à nutrição do embrião. Alantoide. Vou colocar aqui de uma maneira generalizada. O alantoide está relacionado a armazenamento de excretas. Nos répteis e aves, o alantoide se junta ao córion, formando o alantocórion, que está relacionado a trocas gasosas. Ovo calcário, aqueles animais que são ovíparos, o córion e o alantoide se juntam para realizar trocas, além de armazenar excretas, naturalmente. O âmnio. O âmnio envolve o embrião, protegendo-o contra choques, contra impactos mecânicos. E o córion é o anexo mais externo de todos que estará relacionado, por exemplo, às trocas gasosas. Por isso essa relação que a gente faz do alantocórion, a união do alantoide com o córion em répteis e aves. Ok? Vê bem, vou fazer algumas associações aqui interessantes. Na espécie humana, como não tem quase vitelo, nós não temos vitelo praticamente,
O nosso cordão umbilical, ele vem da fusão do saco vitalínico e do alantoide. O saco vitalínico e o alantoide vão formar o cordão umbilical que vão se relacionar com a placenta. O nosso cordão umbilical, ele é formado O cordão umbilical, ele é formado por duas artérias e uma veia. As duas artérias levam sangue, as artérias levam sangue da criança, do embrião, até a placenta. Logo, esse sangue é um sangue venoso, vê que é uma exceção, artéria levando sangue venoso, e a veia traz sangue arterial. Em momento algum haverá contato direto entre sangue materno-fetal. Por essa circulação, por essa relação indireta da circulação materno-fetal, a gente vai observar as trocas gasosas, a passagem de nutrientes, a passagem de anticorpos, como as imunoglobulinas G, beleza? Pode passar também drogas, como álcool, por isso que não é indicado que a mulher faça ingestão de bebida alcoólica durante a gestação. Alguns micro-organismos, algumas doenças podem ser transmitidas dessa maneira também, ok? Então, gente, saco vitalínico, nutrição. Alantoide, armazenamento de excretas. E em répteis e aves, alantoide se junta ao córion, formando o alantocórion, passando a realizar trocas gasosas. O âmnio, proteção contra choques, contra impacto, certo? E a relação córion, como eu disse, é o mais externo de todos os anexos embrionários. Vê bem, vamos fazer agora uma relação evolutiva. Peixes. O que é que os peixes terão? Vamos fazer uma relação só de cordado. A linha evolutiva de cordado traz peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. O que é que peixes têm? Vesícula vitalínica ou saco vitalínico. Peixes têm saco vitalínico. Aí deu um passo na evolução. Anfíbios, alguns apresentam saco vitalínico, outros nem têm. Depois dos anfíbios, quem vem? Répteis. O que é que os répteis têm? Répteis apresentam, além do saco vitalínico, os répteis foram os primeiros animais a desenvolverem alantoide, âmnio e córion. Por quê? Répteis põem ovo calcário, vivem na terra. O animal, quando ele passa a não depender mais do ambiente aquático para a reprodução, ele tem que criar condições dentro de um ovo calcário que simule aquele ambiente aquático. Então, dentro do ovo, para evitar que o embrião desidrate, o que é que acontece? Ele está dentro de uma bolsa, a bolsa amniótica com líquido amniótico. No ovo calcário ocorrerão trocas entre o meio interno e o meio externo, a dependência do córion e do alantoide. E ao longo do desenvolvimento embrionário, o embrião vai eliminando excretas, que são armazenados no alantoide. E para nós fecharmos, todos esses anexos eles terão origem a partir dos tecidos embrionários. Qual é o anexo mais externo de todos? É o córion, de onde ele vem? Do tecido mais externo, que é a ectoderme. Juntinho do córion, tá juntinho do córion, ligadinho nele, por cima, a gente vai encontrar o âmnio, que está abraçando o embrião. Então, por fora do embrião, o que é que a gente encontra? Córion e âmnio. Qual é a origem? Ectoderme. E um pedacinho da mesoderme. Então, âmnio e córion se originam de onde? Ectoderme, dado o seu posicionamento mais externo, e mesoderme. Saco vitalínico. Gente, vamos pensar de uma maneira lógica. Saco vitalínico vai nutrir. Se vai nutrir, tem que estar ligado ao trato digestório. Qual é o tecido que reveste o trato digestório? Endoderme. Beleza? Se vai excretar, está ligado, inicialmente ao trato digestório, certo? É um tipo de eliminação aí que está ligado ao trato digestório. Então, o alantoide também está ligado à endoderme. Saco vitalínico e alantoide estão relacionados ao sistema digestório inicialmente. Então, vem de onde? Vem da endoderme. Ligadinho na endoderme, eu também tenho mesoderme. Ou seja, o que a gente pode aprender disso aqui? A mesoderme está em todos os anexos embrionários. Então, nós teríamos aqui, endoderme e
mesoderme. Beleza? Então, gente, com isso aqui nós temos uma noção geral aí do desenvolvimento embrionário. Fizemos um paralelo aí sobre as ideias de reprodução, sobre as ideias de desenvolvimento. Falamos sobre os tipos de óvulos, as classificações baseadas na quantidade de vitelo. Em sequência, os tipos de segmentação, as fases do desenvolvimento, a zigoto, blastômero, mórula, a blástula, gastrulação, neurulação. Dá uma atenção aí especial para a neurulação, a participação da vitamina B9, certo? Os aspectos principais do desenvolvimento embrionário humano, desde a ovulação, fecundação, nidação, seguindo posteriormente os mesmos passos, tá? Os 9 meses aí do desenvolvimento com o parto, e aí a relação com os anexos embrionários, beleza? Só um detalhezinho, uma dica, curiosidade: o saco vitalínico na espécie humana é o primeiro órgão hematopoético, ou seja, formador de células sanguíneas. Então, gente, com isso nós terminamos a nossa aula de embriologia. Tem muitas questões no material para vocês resolverem, tá? Estou à disposição de vocês, me procurem, ou manda mensagem lá pelo WhatsApp, ou manda mensagem pelo Instagram, tá? Não deixa de acompanhar o Instagram, Heraldo Bellarmino Bio. Vai lá, todos os dias tem perguntas, respostas, comentários. Procura lá, vai no Telegram, no meu canal, Biologia Aplicada, faz a integração, faz uso dessas redes, que você vai ter muita informação dentro da biologia. Beleza? Um grande abraço a todos.